Pessoal, o artigo 230 do Código Penal, rufianismo. Vamos falar agora do rufião. Diz lá o 230 do Código Penal. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerce. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja que o 230 do Código Penal, quando fala do rufianismo, do rufião, ele descreve duas situações distintas, dois comportamentos distintos dentro do mesmo tipo penal. Ele diz lá que o sujeito ativo vai tirar proveito da prostituição alheia, é óbvio, não vai ser tirar proveito da prostituição dele, né, porque ele já tira, e isso não é crime. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos lucros. Ou então, numa segunda situação, quando ele não participa dos lucros, ele se faz sustentar, total ou parcialmente, pela pessoa que exerce a prostituição. Essa é a descrição da conduta ilícita do 230 do Código Penal. Ou seja, qual é o objeto jurídico? O que o legislador visa proteger? O que ele visa tutelar aí? Ele visa exatamente fazer com que terceiras pessoas não explorem a prostituição alheia. Veja o que eu falei para vocês no 229. Todos os crimes inseridos dentro deste capítulo 5º têm que ter por finalidade, para existir o crime, a exploração da prostituição alheia por parte do sujeito ativo. Se não houver a exploração, não tem o crime. É o que nós acabamos de falar do 229. Se o indivíduo tem um estabelecimento comercial, todo dia tem lá 20 prostitutas no estabelecimento comercial dele, mas ele não está explorando, não tem irregularidade nenhuma. Pode ser até imoral para a sociedade, mas não é ilegal perante o direito, ok? Então vamos analisar as duas hipóteses descritas aí pelo legislador no 230. A primeira delas, ou seja, o primeiro elemento objetivo inserido dentro do 230 é tirar proveito da prostituição alheia participando diretamente dos lucros. Portanto, o sujeito ativo agora está se beneficiando da prostituição de uma terceira pessoa, que pode ser, e muitas vezes é na prática, até a própria mulher dele, ou a mulher em relação ao homem. Qualquer pessoa pode estar como sujeito, pode estar como prostituta, que a mulher ou propriamente o homem, nada impede disso. Nesta primeira modalidade, é considerado rufião aquele indivíduo, aquele sujeito que obtém vantagem econômica extraída, retirada da prostituição de prostituta ou prostituto, ou então de prostitutas ou prostitutos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas, desde que determinadas. Precisa ser uma pessoa ou várias pessoas sendo exploradas, desde que essas pessoas sejam determinadas. O grupo é determinado. Então veja, na primeira modalidade de conduta definida no 230, o sujeito ativo, o rufião, ele age como se ele fosse sócio da prostituta ou do prostituto. De que maneira ele age? Ele age como se ele fosse um empresário. Então ele vai agenciar os encontros, tá? Ele muitas vezes leva a prostituta até o ponto de encontro, um restaurante, um bar, um apartamento, a casa, o motel. Ele busca de volta, ele é que atende os telefones, ele é que faz a agenda, ele é que anota o dia, o horário, mas para isso ele acaba oferindo uma parte do valor
que a prostituta recebe. Então ela cobra lá R$200 por programa, tá? R$50 de cada programa é daquele indivíduo que está agenciando ou auxiliando de alguma forma. Portanto, ele está ganhando dinheiro com a prostituição alheia. É como se ele fosse um empresário dessa pessoa, tá? Ele que cuida da carreira prostituição daquela ou daquelas pessoas, tá? Ele é um sócio da prostituta ou das prostitutas, desde que determinadas, tá? Essa é a primeira modalidade, tá? O proveito econômico, ou seja, ou qualquer outra vantagem, deve, para existir o crime, advir, ter como origem o exercício da prostituição. Então veja, pessoal, imagine a seguinte situação: o indivíduo A é casado, ok? E ele tem o emprego dele e a mulher dele se prostitui. E ele tem conhecimento disso. Às vezes ele leva ela a alguns encontros, às vezes ele anota o horário de alguns clientes, mas ele não apanha dinheiro nenhum dela. O dinheiro que ela ofere lá é dela, ele mantém a casa, ele cuida de toda a família dele com o trabalho honesto dele. O fato dele estar atendendo o telefone e até agenciando ela não é crime. Só é crime se ele explorar a prostituição, se ele auferir vantagem com essa prostituição. Por isso que isso é importante. Então o indivíduo é casado, a mulher dele é prostituta, cobra pelo ato sexual, ele já está cometendo o crime? Não, precisa ficar demonstrado que ele está obtendo vantagem em relação a essa situação. Okay? Isso é importantíssimo. O legislador realiza tipos penais para situações específicas, tá? Nós não podemos generalizá-las. Por isso que, no caso concreto, você precisa verificar se estão presentes esses elementos: objetivo, normativo, subjetivo, que nós já analisamos lá no segundo ano. Okay? A segunda modalidade de conduta, definida no 230 do Código Penal, é quando o rufião não age como empresário, sócio da prostituta. Aqui é aquela situação em que ele diz: olha, você quer se prostituir, problema seu, você se prostitui. Eu não vou te auxiliar em absolutamente nada. Entretanto, a prostituta ou o prostituto, com o dinheiro que ela ganha, ela vai lá no mercado, faz a compra do mês e ele se alimenta desses produtos. Ela vai até uma loja e compra calça, camisa, sapato para ele, para os filhos e para todo mundo. Estou mencionando filhos, marido, mulher, porque é o mais comum na prática, tá, pessoal? Mas pode acontecer em qualquer situação. Pode ser que a pessoa não tenha relação nenhuma de parentesco com a vítima e ainda assim ele explora, o que também é bastante comum aí na prática. Não atenham aos meus exemplos específicos e dizer: não, só ocorre se for marido e mulher. De forma alguma, tá? Pelo amor de Deus, isso não acontece. É hipotético essa situação, só para que vocês possam entender o que o legislador visa buscar. Mas é crime comum, portanto, qualquer pessoa pode agir nessa situação. Então agora a pessoa não é sócio, ele não pega uma parte, um percentual do valor auferido com a vítima. Ele até diz: eu não quero o seu dinheiro. Só que ele usa o carro que ela comprou com a prostituição, ele abastece o veículo com o dinheiro da prostituição, ele se alimenta com o dinheiro da prostituição que ela ganha, ele se veste com o dinheiro da prostituição, o pagamento do aluguel do apartamento ou da casa é pago com o dinheiro da prostituição. Ou seja, ele não pega um centavo, ele não agencia, ele não leva, ele chega a dizer: eu não quero saber disso aí é problema seu. Só que, indiretamente, ele está se fazendo sustentar total ou parcialmente por esse dinheiro advindo da prostituição. Então, acaba indiretamente ele estando também explorando a prostituição. Isso também é crime, não muda absolutamente nada.
Então, o legislador divide o 230 em duas situações. Quando o agente aufere a vantagem econômica diretamente dos lucros advindos da prostituição, ou quando ele assim não age, mas ele se faz sustentar. E quando se faz sustentar é vestuário, alimentação, habitação, lazer e assim sucessivamente. Tá? Isso precisa ficar demonstrado que há reiteração, porque o crime é habitual. Okay? Então veja, só ocorre a consumação do crime após o proveito ou o sustento reiterado nos lucros da vítima. Tá? Assim, veja, na modalidade particular deve haver uma continuada entrega dos lucros ao rufião. Na modalidade sustentar, deve o sustento perdurar por algum tempo. Então veja, o tipo legal, ele define em duas situações. Na primeira, o indivíduo participa. Então, na modalidade participar, precisa haver uma continuada entrega do lucro. Então, é R$200 o programa, 50 é meu. Então, precisa ficar demonstrado que por várias vezes ela, vítima, ela, prostituta, ou ele, prostituto, entregou aqueles R$50, aquela parcela, aquele percentual ao sujeito ativo. Na segunda modalidade, né, de sustentar, então uma é participar diretamente, a outra é uma participação indireta, né, se fazendo sustentar. Na modalidade de sustentar, deve ficar demonstrado que por várias vezes, de forma sequencial, ele se fez sustentar por isso. Então, o indivíduo está namorando uma pessoa que faz programas. E aí um belo dia ela vira e fala, vou te dar um presente, paguei uma viagem para o Nordeste para nós dois. Mas foi a única viagem. Há o crime nessa situação? Óbvio que não. Você pode ir viajar uma única vez com o dinheiro da prostituição? Pode. Você não está explorando, precisa haver habitualidade. Lá no dia do teu aniversário, uma vez por ano, portanto, a tua namorada ou teu namorado que vive da prostituição te dá uma calça jeans, te dá uma bolsa. Isso é crime do 230? Não, porque não houve habitualidade. Isso é bastante importante. Assim como ocorre no 229 e no 230, o crime é habitual, não é possível a tentativa. Ou há reiteração dos atos e o crime está consumado, então há reiteração da participação, ou há reiteração do sustento e o crime está consumado, ou não há reiteração, foi um único ato ou atos esporádicos, e aí então não caracteriza o crime, não se consuma o crime, portanto não admite a forma tentada. O sujeito ativo, conforme eu já mencionei lá atrás, é crime comum, qualquer pessoa, geralmente acontece isso entre um indivíduo que acaba empresariando várias prostitutas, ou muitas vezes na prática você acaba identificando isso no próprio ambiente familiar, tá? Mas qualquer pessoa pode cometer esse crime, ele é comum, não é crime próprio, muito menos de mão própria. O sujeito passivo aqui pode ser o homem ou a mulher, já deixei claro, nós estamos falando de prostituta ou de prostituto, tá? Desde que, obrigatoriamente, exerça a prostituição, ok? Sujeito ativo, sujeito passivo, é esta ou são essas as hipóteses. Seguindo aí, vamos analisar as qualificadoras, tá? As qualificadoras inseridas aí no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 230. Parágrafo 1º diz lá assim: se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, é óbvio, né, que se for menor de 14 anos, incidimos lá no 217A do Código Penal, estupro de vulnerável. Se a vítima é maior de 18, menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, por padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou
empregador da vítima ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aí a pena passa a ser de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Pessoal, observaçãozinha importante do parágrafo 1º. O rol inserido aí é taxativo e não exemplificativo. Portanto, não cabe ser esse rol ampliado por meio da analogia. Não se aplica analogia in malam partem no direito penal, ok? Portanto, só há qualificadora se a vítima for menor de 18 e maior de 14, ou ela tiver essa relação de parentesco ou afinidade ou de dependência conforme aí mencionada, ok? Essas são as hipóteses. Quando o legislador vai lá e diz menor de 18 e maior de 14, ele está se referindo à qualificadora pela idade da vítima. Aqui precisa tomar cuidado também. O rufião, ao explorar a menor, ele precisa, para incidir a qualificadora, ficar provado, demonstrado que ele tinha conhecimento que ela tinha ou que ela estava nesta faixa etária, ok? Caso contrário, a gente volta lá na parte geral do Código Penal, nós podemos estar diante de um erro de tipo, tá? E aí, se houver essa situação de erro de tipo, você fala, então não tem crime? Não tem a qualificadora. Ele responde pelo caput, que é a forma simples, ok? A qualificadora, quando o crime de rufianismo é praticado aí por ascendente, padrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor, né? O preceptor aí é o mestre, aquele que ensina, ou empregador, se contra filho, curatelado ou tutelado, se contra filho, tutelado ou curatelado, aplica-se ainda o artigo 92, inciso 2 do Código Penal. Tá? Cuidado com essa observaçãozinha. O 92, inciso 2 do Código Penal, trata lá dos efeitos da condenação. Tá? E nessa situação, o juiz determina aí a incapacidade para o poder familiar, para tutela ou curatela. O rufião acaba perdendo o poder familiar, a tutela ou a curatela. Tá? O garantidor também pode responder por esse delito, né? Um exemplo lá, contrata uma pessoa para cuidar da vítima e essa pessoa que está cuidando da vítima a submete à prostituição visando a sua exploração. Ok? Parágrafo 2º, nós temos aí a seguinte situação. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Agora a pena de reclusão vai de 2 a 8 anos, sem prejuízo, isso é importante, e esse é o ponto mais importante do parágrafo 2º, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Significa que se houver violência, se houver grave ameaça ou fraude, o que é muito comum nesses tipos de comportamento, tá? Muitas vezes o rufião acaba usando desses atos para poder colocar a vítima à prostituição e ele auferir a vantagem econômica, aplica-se a qualificadora, tá, do parágrafo 2º, com o concurso material em relação à lesão, não importa se leve, grave ou gravíssima, com relação à ameaça, o artigo 147, ou se foi mediante fraude até lá em relação ao estelionato. Então, ele vai responder pelo artigo 230 qualificado, mais somado a pena do crime autônomo que ele praticou, de lesão, de ameaça ou qualquer outro em que houve fraude. Geralmente acaba caindo aí no estelionato, porque se ele visa uma vantagem econômica, acaba caindo lá nos crimes patrimoniais, ok? Pessoal, observaçãozinha importante em relação a essas qualificadoras.
Vocês observam que a pena do parágrafo 1º, ela é maior do que a do parágrafo 2º. De maneira que, em caso de estarem presentes ambas as modalidades, tá? Então veja, pode ser que a pessoa tenha entre 18 e 14 anos de idade e haja violência ou grave ameaça para essa situação, tá? Então veja, nesta hipótese, o juiz fixará somente a pena maior. E o fundamento para isso está lá no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. No 230, a ação penal é pública incondicionada. Ok, pessoal?